Bom, pessoal, boa tarde, né? Gostaria de agradecendo a presença de vocês aqui, né? Acho que vocês sabem, eu me chamo Josemar, né? E então sou professor do Departamento de Fisioterapia do CEPID. E a ocasião dessa apresentação, então, ela vem, né, para cumprir um dos requisitos do edital ProEVEN número 08 de 2025, que concede apoio à participação de docentes em eventos científicos para a divulgação de conhecimento produzido pela universidade, pela UDESC, né? Então, na ocasião, eu participei do edital, fui contemplado, e consegui, então, realizar a participação no congresso de 8 a 11 de outubro de 2025, um evento que aconteceu em Gotemburgo, na Suécia, e foi o 74º reunião anual, né, científica anual, da Sociedade Internacional de Lesão Muscular, qual eu sou membro e participo, e todo ano, então, tem um evento em algum local específico, diferente, né? E a gente, então, se reúne, né, as referências e as pessoas que trabalham nessa área, os pesquisadores e muitos, para discutir e pensar nos avanços né, nas pesquisas e na questão clínica voltada às pessoas com lesão muscular. Então, ela não é um evento exclusivo da fisioterapia, ele é um evento que envolve toda a gama de profissionais relacionados, né, e pesquisadores relacionados à temática de lesão medular, mas uma grande parte do evento se dá, né, ao processo e às pesquisas de reabilitação. Então, eu realizei algumas atividades, né, durante o evento, então, embora o foco tenha sido levar a produção nossa aqui da instituição, da universidade, do meu grupo de pesquisa, eu também acabei realizando outras atividades lá. Então, vou te mostrar inicialmente. Então, eu faço parte do Comitê de Educação, né, dessa sociedade internacional. Então, já desde 2024, eu sou membro do Comitê de Educação. Então, os comitês, eles se reúnem sempre, né, em dias anteriores ao início do evento, para discutir as ações do ano anterior, né, e também planejar as próximas ações do ponto de vista das responsabilidades dos comitês para o ano seguinte. Então, sou do Comitê de Educação, esses aqui são alguns dos membros. Esse é um recorte da página da sociedade na internet. E aqui, então, foi os membros do Comitê de Educação que estavam presentes, né? Eu saliento aqui para vocês ainda eu estou aqui, né, à direita da tela. Então, ao meu lado está a professora Joane Vinsky, que foi com quem eu tive também a oportunidade de trabalhar durante o estágio pós-doutoral na Austrália. Então, eu sempre encontro ela e a professora Lisa Harvey, que eu estive também na Austrália, nesse evento. A gente traz, além dos comitês, a gente sempre acaba discutindo nossas pesquisas em andamento. Então, essa aqui foi a atividade do comitê de pesquisa. Também nós tivemos uma atividade que a gente tem os grupos de interesses especiais da ISCOS. Então, tem diversos grupos, né, e alguns grupos são chamados de grupos de disciplinas, grupos especiais de disciplinas correlatas, né? E um dos grupos, um dos maiores grupos, é o de fisioterapia, é o grupo mais antigo. Tem o grupo de fisioterapia, terapia ocupacional e enfermagem. O grupo de fisioterapia, eu sou né, o vice-presidente até este evento agora de 2025, que eu estive lá, nesse encontro anual, e a partir desse encontro anual, então, agora eu sou o presidente do grupo. Esse grupo, junto com o grupo de terapeutas ocupacionais, nós organizamos, né, e temos, quanto aos dois subgrupos da ISFOS, um workshop nos dias anteriores também ao congresso. Então, isso também teve a minha participação nessa atividade, né? E aqui uma foto, esse daqui é só do grupo de fisioterapeutas que participaram, então, do workshop pré-congresso, né? Então, da parte da manhã, nós dividimos entre fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, e à tarde, então, o grupo estava todo reunido junto. Essa foi uma foto ao final da manhã, do primeiro dia dessa atividade. Tá? Então, aqui eu estou, é difícil de enxergar, né? Mas eu estou na parte de cima, aqui é um careca que aparece ali, né? Se vocês prestarem bem atenção na parte do lado de cá. Bom, como eu falei, né? Além disso, então, eu também levei um pouco do que nós produzimos aqui em termos de grupo, em termos de pesquisa na universidade, para ser apresentado lá.
Eu apresentei, então, o Wheelchair Mobility Activity Log, né, a WCMOL, e eu apresentei especificamente, neste ano, a validade estrutural, confiabilidade e a validade de critério deste instrumento. Então, esse instrumento foi desenvolvido por nós aqui na universidade, em parceria com outros grupos do Brasil, né, especificamente com o grupo da UFSCar e também com o grupo americano, né, e 2 anos atrás eu apresentei um processo de desenvolvimento, a validade de conteúdo, que eu vou brevemente passar um pouquinho hoje para que vocês entendam do que é o instrumento. E então, neste ano, eu levei a finalização, digamos assim, né, olhando para outras propriedades de medida, olhando para outras questões do nosso instrumento, né, e podendo, então, dessa forma, ter um instrumento mais completo, assim, do ponto de vista de análise para esse momento. Então, como eu falei, ele foi desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de São Carlos e com a Universidade Americana, a Universidade do Alabama, e é quando a gente desenvolveu. De forma geral, né, a maior parte dos indivíduos com lesão medular acabam, em algum momento da sua vida, fazendo o uso da cadeira de rodas, né? Então, assim, em torno de 100% usam cadeira de rodas, né, ou vão ser necessário usar cadeira de rodas, e mesmo, né, aqueles com lesões incompletas que têm alguma possibilidade de caminhar, em torno de 40% ainda acabam também usando a cadeira de rodas. A mobilidade sobre cadeira de rodas, ela está muito associada com a reintegração social e até mesmo com a qualidade de vida. Eu gosto de usar a palavra que a cadeira de rodas propicia ao indivíduo a capacidade de interagir com o ambiente e a realização das atividades cotidianas dele, né, no seu dia a dia e em outras situações de vida. Desculpa, não sei o que aconteceu. Alguém saberia? Que se repete referência, deixa eu voltar aqui. Possivelmente no controle. O controle da TEC, o controle da própria TV. É isso mesmo. Saiu cancelado. Estou tentando. Possivelmente ali na HDMI1. Aí. Foi. Vou ter que fazer um recorte. Então, a gente tem algumas, na literatura, algumas questões trazendo sobre trabalhos de utilização de cadeira de roda em pessoas com lesão medular. Eu gosto muito de usar essa referência, que é do grupo canadense, né? É uma série de estudos, mas essas duas referências especificamente, onde eles trabalharam sobre um framework dos objetivos de reabilitação entre pessoas com lesão medular. Entre diversas questões que apareceram, se a gente olhar lá no centro, em vermelho, né, bem no quesito, na componente atividade, né, da Associação Internacional de Funcionalidade, a gente tem mobilidade sobre rodas. Tá? Então, a mobilidade sobre rodas ela foi central dentro dos objetivos de reabilitação quando discutido com profissionais e com pessoas, né, que usam, pessoas com lesão que necessitam do uso de cadeira de rodas. Então, aí isso está envolvido também com a participação, né, e o retorno ao trabalho em sociedade dessas pessoas. Então, ela é o primeiro meio de locomoção para muitas pessoas com lesão medular, como eu falei, e é a forma que essa pessoa tem de interagir e agir, né, com esse ambiente. Então, mesmo, né, frente a barreiras arquitetônicas ou ambientais, ou usa cadeira de rodas e a pessoa, quando ela habilidosa o suficiente no uso, ela consegue, então, contrapor esses obstáculos do dia a dia, essas barreiras, e realizar suas atividades utilizando a sua cadeira de rodas. Entretanto, a gente precisa de um instrumento que consiga capturar o real uso, porque a maior parte dos instrumentos que nós temos hoje na clínica, eles acabam avaliando as capacidades que a pessoa tem de realizar algumas habilidades, como manter a cadeira empinada, né, ou percorrer alguma distância, ou subir, né, a ladeiras, mas dentro do ambiente controlado, no ambiente clínico. Mesmo os instrumentos que a gente tem hoje tentam avaliar o ponto de vista do uso da cadeira de rodas fora do ambiente, eles acabam focando na independência, né, ou no grau de satisfação que a pessoa tem no uso da sua cadeira,
né? Ou algumas outras situações que mimetizam ou tentam mimetizar, mas como seria a perspectiva da pessoa se ela precisasse usar sua cadeira de rodas em algumas situações. Não é, então, nenhum instrumento ele acaba realmente olhando, buscando, analisando como a pessoa realiza as atividades que ela precisa no seu dia a dia. Então, a gente buscou desenvolver, né, e avaliar fazer a avaliação de conteúdo de um instrumento que fosse desenvolvido para avaliar especificamente as atividades em ambiente real das pessoas que usam cadeira de rodas, dentro do contexto que elas realmente. Então, a gente conseguiu seguir uma metodologia para isso, né? Então, a gente definiu o construto que a gente queria medir, ou seja, o uso da cadeira de rodas em ambiente real. A gente gerou um conjunto de itens, formulou e selecionou itens, gerou escalas e testou a variedade de conteúdo no primeiro momento. Então, o que a gente baseou a nosso construto dentro desse questão teórica da CIF, ou seja, buscando olhar para a questão de desempenho, ou seja, que a pessoa realmente realiza no seu dia a dia, né? Então, especificamente olhando para a mobilidade em cadeira de rodas, o que ela executa, né, no seu dia a dia, o que ela realiza, né? Então, a gente queria olhar para isso, mas a gente pensava, como eu vou avaliar essa informação? Então, a gente tem alguns instrumentos de literatura, como eu comentei anteriormente, mas eles não focam exatamente nisso. A gente poderia olhar com alguns recursos tecnológicos, como, por exemplo, colocar um tacômetro e ver a distância que a pessoa percorre, ou o número de giros que a roda faz no seu dia a dia, mas mesmo assim nós não conseguimos saber aonde estariam as dificuldades, ou quais seriam as atividades que elas estariam realizando, né? Ou como elas realizam essas tarefas. Então, a gente se baseou ainda num instrumento, que é uma entrevista estruturada, que se chama MAL, né? Então, é Motor Activity Log, e ela é utilizada para olhar o uso do membro superior em pessoas com AVC, e hoje em dia ela já é uma família de instrumentos, então a gente tem instrumentos que avaliam o uso do membro superior de pacientes com AVC, temos instrumentos para avaliar o uso do membro inferior, tem para avaliar o uso da visão, tá? Então, inclusive para o uso da fala. Então, já foi desenvolvido vários outros instrumentos que entram nessa mesma família. Nós pegamos a estrutura desse instrumento para também buscar desenvolver a nossa WCMAL. Então, a gente foi gerar itens, nós olhamos a literatura, o que nós tínhamos de itens e instrumentos que já são recomendados, uma revisão que nós fizemos no grupo e com revisões da literatura, e entrevistamos pessoas com lesão medular e pessoas que trabalham, pessoas com lesão medular, profissionais de reabilitação, perguntando o que seriam itens ou tarefas relevantes que serem avaliadas no dia a dia dessas pessoas, utilizando a cadeira de rodas como meio de mobilidade. Então, a gente conseguiu 218 itens a partir dos instrumentos e 77 itens a partir das entrevistas. Então, num conjunto inicial, uma lista de 295 itens. Esses 295 itens, nós vinculamos eles, então, nós fizemos um processo de seleção, vinculamos eles, linkando com códigos da CIF, da Classificação Internacional de Funcionalidade, e a partir disso, nós olhamos, então, quais os itens que ficavam dentro do domínio D4, que é o domínio de mobilidade da CIF, e agrupamos similaridades entre as tarefas e as codificações. A partir daí, nós conseguimos reunir, então, dentro de um conjunto de itens, como a gente pode ver aqui na primeira coluna, o item, né, agrupado, a gente deixou a descrição do item e os códigos que estavam sendo representados naqueles itens. Então, a gente fazendo dessa forma, nós chegamos num conjunto de 23 itens do instrumento, né, o que está na média do que os instrumentos acabam tendo, entre 20 e 23 itens. Então, nós chegamos a esses 23 itens, que vão desde permanecer sentado por longos períodos até o uso de transportes como passageiro, não na forma de motorista ou dirigindo, mas como passageiro. Tá? Então, esses itens, eles têm várias tarefas, e essas tarefas compõem esses 23 itens, conforme a descrição. Então, no nosso manual, se vocês tiverem mais interesse, a gente tem na página, na UDESC, na página do departamento, nos núcleos de pesquisa, no nosso núcleo tem uma página específica do CEMAL, e lá a gente tem o manual do instrumento para ser disponibilizado de forma gratuita para o uso, explicando, então, cada um desses 23 itens. Bom, a partir daí, então, a gente precisava de escalas para avaliar esses itens, né? Então, a família da MAL, ela usa normalmente 2 a 3 escalas, que avaliam, então, a frequência de uso, avaliam o como esse membro inferior é utilizado e, por vezes, a confiança, né, do que o membro superior ou inferior é usado.
mas nós não sabíamos se os mesmos se aplicariam aqui na lesão medular. Então, nessas mesmas entrevistas que nós fizemos com as pessoas com lesão medular e os profissionais de habilitação, nós perguntávamos sobre quais os aspectos que seriam relevantes para serem avaliados dentro dessas atividades que eles estão. Com isso, a gente chegou numa escala de frequência, numa escala de performance e numa escala de assistência. Tá? Então, para isso, a gente perguntava, né, dentro dessa escala de frequência, performance ou assistência, por exemplo, qual era a frequência que a pessoa realizava aquela tarefa. Ou pensando no grau de esforço que ela tinha que fazer e na qualidade do movimento dela, como que ela alinhava a performance dela, né? Ou mesmo o nível de assistência que ela precisava. E nós pontuávamos, então, numa escala de 0 a 5, uma escala de 6 níveis. Sendo 0, né, eu não realizo essa atividade, ou 5, eu realizo com muita frequência, eu realizo muito bem, ou eu realizo sozinho, né, sem nenhum dispositivo auxiliar ou nenhum espaço diferente, né, ou adaptado para eu conseguir realizar a tarefa. Se ele precisasse de um espaço ou de um equipamento, ele era pontuado no 4, por exemplo. Então, são uns exemplos para vocês identificarem. Então, a partir daí, a gente conseguiu aplicar esse instrumento, né, em pessoas com lesão medular e entrevistamos novamente outra leva de profissionais de reabilitação, perguntando para essas pessoas, para esses profissionais, o que eles achavam da relevância desses itens, da clareza desses itens e das opções de resposta, e também se os itens eram abrangentes o suficiente para a questão do construto mobilidade, utilizando a cadeira de rodas, né? Nós encontramos, então, aí, né, um coeficiente de validade de conteúdo, né, para um conteúdo que variou de 0,64 a 1, né, que seria uma concordância perfeita. Então, e o nosso ponto de corte era ser maior que 0,56 para ser considerado válido, né, dentro da questão de tendo uma boa validade de conteúdo. E um coeficiente de validade de conteúdo mais geral, um índice, né, acima de 0,96, somando-se e dividindo todos os itens em todas as escalas avaliadas do instrumento, o que também foi considerado adequado, porque era superior a 0,80. Então, nós chegamos agora no instrumento, nós conseguimos desenvolver um instrumento com 23 itens, que tinha validade de conteúdo para avaliar o uso da cadeira de rodas em ambiente real, né, situações reais de vida, mas a gente ainda não tinha a avaliação de outras propriedades medidas. Nós não sabíamos se isso haveria uma validade realmente, né, desse instrumento por outra que não a validade de conteúdo, né, se era válido para avaliar essas pessoas, e também nós não sabíamos se esse dado também era confiável, se a gente tinha dados de confiabilidade desse instrumento. Então, a gente aí propôs, então, né, avaliar a validade estrutural do instrumento, a confiabilidade e a validade de critério, tá, do nosso instrumento desenvolvido. Então, com isso, a gente, para isso, na verdade, nós fizemos 2 avaliações remotas em pessoas com lesão medular. Então, foi avaliado um dia, em torno de 2 semanas depois, eram reavaliadas essas pessoas. Eram 2 avaliadores diferentes, um avaliador avaliava no primeiro dia e o segundo avaliador avaliava no segundo dia. Então, nós deixamos em torno de 1 a 2 semanas, em geral 2 semanas, com o objetivo de que as pessoas, os entrevistados, não lembrassem das suas respostas, e também de que né, as pessoas que nós avaliamos, garantimos que elas não sofressem nenhuma alteração nesse período. Então, eram questionados quanto a nível de atividade física, quanto à realização ou não de tratamento para melhora de sua mobilidade usando cadeira de rodas, ou mesmo alterações na condição de saúde que justificasse uma menor uso ou um maior uso, né, da sua cadeira de rodas. Então, nós tínhamos essas 2 avaliações. A avaliação no momento 1 foi usada para fazer a validade de estrutural também, desculpa, a validade estrutural, e a avaliação 1 comparado com a avaliação 2, que eram 2 avaliadores diferentes, para fazer a confiabilidade entre avaliadores diferentes. E depois da segunda avaliação, essas pessoas, um grupo de pessoas, recebia uma visita domiciliar, onde era colocado um tacômetro na roda, na cadeira de roda, e com isso nós conseguimos coletar dados com o tacômetro durante 3 dias consecutivos para fazer a validade de critério, ou seja, ver o quanto a pessoa se deslocava com a sua cadeira de rodas para avaliar, né, se isso concordava com os dados que nós tínhamos pela escala de frequência de uso do nosso instrumento. Bom, com isso, gente, a gente foi fazer as nossas análises. Então, para a validade estrutural, nós fizemos uma análise RASH, que é uma análise metodológica
se baseia na teoria de resposta ao item, ou seja, ela vê como cada indivíduo, dentro da sua condição de capacidade, ele age, ou como aquele item se adequa e como aquele item se comporta avaliando essa pessoa individual de forma específica e como um item em relação ao outro se comporta dentro do instrumento, que a gente tem vários itens. Então, qual é o objetivo disso? É ver se os itens estão todos adequados, todos eles estão buscando ou analisando o mesmo construto. Então, quero ver a unidimensionalidade dos itens dentro das escalas que a gente propõe. Eu consigo ver se itens não estão se sobrepondo a outros e eu posso fundi-los em um mesmo item, ou itens que estão tendo respostas erráticas. Eles não estão tendo o mesmo padrão de resposta que os outros itens, no nosso caso, né? Se eu tivesse 23 itens, se um item fosse errático, aquele item poderia ser removido do instrumento ou modificado conforme o julgamento dos desenvolvedores. Então, a gente busca olhar essa estrutura interna do instrumento. De forma geral, quando eu falar dos resultados, eu explico um pouquinho mais do que a gente consegue ver através da análise racha. A gente fez a confiabilidade interavaliadores, então a gente usou o coeficiente de correlação entre a classe, né? E ainda olhou para o erro da medida do instrumento. E a gente fez a validade de critério fazendo uma correlação, coeficiente de correlação entre, né, o tacômetro, os dados do tacômetro e a escala de frequência do nosso instrumento. Então, o que a gente teve de dados, gente? Então, aqui, em termos de participante, tá? Para a análise racha, nós analisamos 60 indivíduos, 60 entrevistas analisadas, né, 60 avaliações avaliadas. A gente precisava em torno de 50 a 60 avaliações, pensando que a análise racha ela exige aproximadamente 10 indivíduos para cada opção de resposta da escala. Nós tínhamos 13 escalas, nós fizemos análise racha para cada uma das escalas, porque a escala em si ela tem que mostrar a unidimensionalidade, e a escala tem 6 níveis, então por isso 50 a 60 indivíduos. Né? E a gente também, depois, para fazer a correlação com os dados do tacômetro, a gente coletou, então, dados de tacômetro em 33 indivíduos para fazer essa análise de correlação da nossa escala de frequência com o uso do tacômetro, pensando na validade de critério, né? Usando os dados do tacômetro como o nosso critério de resposta, né? de medida. Na validade estrutural, a gente identificou 3 itens que não correspondiam, eles não se comportavam como modelo matemático adotado pelo hash dentro do nosso instrumento. Então, era o item 1, o 3 e o 10. Então, dentro dos parâmetros analisados na hash, eles não se comportavam de forma adequada, eles foram removidos do nosso instrumento. Então, nós chegamos depois da fazer a validade estrutural a uma versão com agora 20 itens. Da mesma forma, a análise hash, ela consegue comparar, por isso que ela tem teoria de resposta ao item. Ela analisa o modelo teórico, matemático, e vê como se os itens se comportam dentro desse modelo. E ela consegue fazer uma régua de classificação dos itens, colocando os itens os mais fáceis, ou seja, aquelas pessoas, né, que têm condições menos habilidades e respondem, ou seja, os itens mais fáceis. É esperado que quem tem menos habilidade, quanto quem tem moderada habilidade ou alto nível de habilidade, todos respondam. Então, aqueles itens com maior número de respostas, que todos conseguem responder e ganhar scores mais altos, eles vão ser agrupados nos primeiros níveis como os mais fáceis. Né? E os itens com menor scores de resposta, né? Não que eles não tenham resposta, mas que a score seja menor, eles acabam ganhando grau, assumindo como um grau de dificuldade maior. Então, esse é um modelo teórico, e ele vê quais são os itens como os itens não correlacionam, mas como se comportam em relação a esse modelo teórico. Tá? E daí ele distribuiu, vocês podem ver que aqui eu tenho na primeira coluna números, então ele colocou o número 19 lá, o item do número 19, que era mover-se em ambientes internos, como o item mais fácil, todas as pessoas que foram avaliadas praticamente respondiam, né, com scores mais altos, e assim ele foi organizando a nossa régua, até colocar o item 17, que não, nós tínhamos 23 itens, né? Então o 17 nem era o último no nosso pensamento em termos de dificuldade, como o item de subir e descer, né? um lance de escadas. Vejam que está em vermelho, eles são os itens que foram removidos, eu deixei aqui só para mostrar para vocês. Ó, o item que nós julgávamos que era o item mais fácil, ele botou lá
né, quase na metade do instrumento, então não era a mesma correspondência que nós esperávamos, né? E também são itens que acabaram saindo, né? O item 1, o 10 e o 13, os três que estão em vermelho. Continuando na habilidade estrutural ainda, é a WCMAL 2.0, ou seja, depois que nós removemos esses três itens, né, ela demonstrou uma boa habilidade discriminante, né? Então, assim, ela com alguns coeficientes de 0,91 a 0,93 e explicando uma variância explicada em torno de 59,3% a 61%. É esperado, o ideal, seja de 60% ou maior. Tá? Então, a gente ficou ali, mas conseguimos, né, ver esse grau de sensibilidade para discriminar a habilidade entre as pessoas. E ainda, olhando para isso, a gente chama de DIF, que é o diferencial por item, que é o quanto o item ele é capaz de identificar e diferenciar características clínicas ou outras características que nós queremos olhar, o que achamos possa ser relevante nessas situações. Então, a gente acabou olhando para o gênero, o tipo da lesão, seja se era traumática, não traumática, se era completa ou incompleta, né, para os níveis de lesão, e para a dor no ombro. E ela mostrou, então, naquela variação de 0,91 a 0,93, que ela era capaz de discriminar, então, essas respostas. Né? Então, assim, se houver ou não diferença entre o gênero, se havia ou não diferença entre da forma de responder o comportamento de resposta, pessoas com lesões completas, lesões mais altas ou mais baixas, e pessoas com dor no ombro, sem dor no ombro. Além disso, as nossas escalas, as 3 escalas de frequência, de performance e de assistência demonstraram uma unidimensionalidade, ou seja, a escala realmente mede aquele construto único de frequência, de assistência ou de performance. Né? E a gente teve uma boa consistência interna entre os 20 itens que permaneceram. Né? Um alfa de probabilidade acima de 0,84, entre 0,84 e 0,91, mostrando que os itens, existe uma boa relação entre os itens, e eu não tenho também um alfa muito alto, acima de 95, que mostraria uma sobreposição muito alta dos itens. Né? Ou seja, teria itens avaliando praticamente a mesma coisa. Então, aqui eu mostro para vocês agora os dados de confiabilidade, né? Então, o dado por frequência também. Né? Então, a gente tem lá, vocês podem ver, na primeira coluna as escalas, na segunda coluna as médias do primeiro avaliador e o desvio padrão, na segunda, do segundo avaliador, da terceira, desculpa, coluna, o segundo avaliador e médio e desvio padrão, o coeficiente de correlação entre a classe, né? Então, para olhar a confiabilidade, o alfa de croma para aquela escala específica, então mostrando para vocês, que eu mostrei os dados gerais anteriormente, né? E lá o erro de medida de cada uma das escalas, né? Enquanto elas estão avaliando nossos últimos. A gente vê que a gente tem coeficiente de correlação entre a classe bom, né? Considerado excelente, na verdade, acima de 80, né? O alfa de croma também, que é o que eu falei para vocês antes, lá, né? De 0,84 a 0,91, mostrando uma boa interação entre os itens, né? E um erro de medida baixo, né? Abaixo de 0,34, foi o mais alto que nós encontramos, uma escala que vai de 0 a 5. Tem uma margem de erro, que é do próprio instrumento, não é um erro randômico do instrumento. No máximo, na escala de performance, de 0,34, nas opções de resposta. Além disso, a gente teve uma forte correlação entre a escala de frequência e os dados do tacômetro, né? Então, distância percorrida, né? Suportando, então, a nossa validade de critério da escala de frequência de uso. Com isso, então, a gente consegue fechar esse conjunto das principais medidas, né, que fazem com que o instrumento possa ser utilizado na pesquisa prática clínica, mostrando que ele é um instrumento que foi desenvolvido uma boa validade de conteúdo. Agora a gente mostra a validade estrutural, validade de critério e com dados de confiabilidade. Então, a gente pode ter um instrumento válido e confiável para a medida do uso da cadeira de rodas por pessoas com lesão medular em ambiente real, né? Tanto validado agora para uso na pesquisa quanto na prática clínica. Tá? Então, esses dados que eu mostrei para o final agora, dessas validações e de confiabilidade, eles são no manuscrito que está submetido, está em consideração, já quase fazendo aniversário de 1 ano. E eu já estava até vendo isso que eu tenho que escrever para o editor, para saber o que aconteceu, se perdeu o sistema ou não. Mas já quase fazendo um aniversário aí de 1 ano de submissão na Spinal Cord, que é a revista científica, né, de maior expressão da área
de quem trabalha em lesão medular. Então, meu muito obrigado, né? Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, mas uma agradeção especial ao Udesc, que via edital ProEvent pode proporcionar esse tipo de experiência, né? Que foi que eu pude realizar agora, mas ela oferece, então, aos seus docentes, e com isso a gente pode participar de eventos científicos renomados nas áreas de pesquisa de cada um, de atuação de cada um, né? E apresentar os nossos dados, apresentar o que é produzido dentro da Udesc, né? A comunidade científica mundial, assim como está interagindo e participando de atividades internacionais. Muito obrigado.